Tem ao lado o nosso amigo vereador Evaldo Lima, PCdoB, a gente conhece há bastante tempo, desde agora, considerado aí como o melhor vereador da casa, já vem realizando um bom trabalho. Mas aqui o nosso vereador Evaldo Lima, vereador, o senhor que vem realizando um bom trabalho aqui na casa, já foi secretário de Cultura, já foi secretário de Esporte, e aí, qual é o seu projeto, sua trajetória política, como você começou? Explica para a gente aqui o seu hoje, sendo político bom aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Primeiro eu quero aqui agradecer a possibilidade da gente conversar um pouquinho. Eu sou um cidadão do sertão, né? Sou lá de Boa Viagem, do sertão central ali, né? E como tantas outras famílias, fui tangido do sertão para Fortaleza. Estudei em escolas públicas a vida inteira, estudei no Colégio Honório Bezerra, lá no bairro Heller, e depois eu estudei no Colégio Castelo Branco, na Itaoca, ali nas proximidades do Montese. Eu sou historiador por profissão, sou professor por paixão, vocação, responsabilidade, compromisso. Fiz História na Universidade Estadual, fiz Direito na Universidade Federal do Ceará, cumpri algumas missões, algumas responsabilidades. Fui secretário de Esporte de Fortaleza. Naquela época a gente deixou uma marca, eu acredito que uma marca importante para a cidade, que foi o estádio Presidente Vargas, um equipamento que é muito mais do que uma praça de esporte, é um equipamento que faz parte da memória afetiva de Fortaleza. Vi muitas vezes lá o meu ferroviário, eu sou um torcedor do ferroviário, jornadas gloriosas do ferroviário, mas do Ceará, do Fortaleza, do futebol cearense. Enfim, foi um bom legado para a gente aquele período que eu fui secretário de esporte. Eu fui vereador, tive um primeiro mandato aqui de vereador. Nesse primeiro mandato a gente procurou priorizar especialmente a educação e a mobilidade urbana. Eu acredito que a gente deixou alguns legados também importantes, a exemplo do projeto de bicicletas compartilhadas. Eu fui autor do projeto de indicação. O pai da criança, que deu origem. Fico muito feliz com isso, porque na verdade uma bandeira, uma pauta que faz parte da minha vida. Eu utilizo sistematicamente, permanentemente bicicleta. E procurei priorizar a educação. Fui presidente da Comissão de Educação, primeiro mandato para vereador, no momento em que uma série de questões importantes para a educação foram colocadas, a exemplo da seleção pública para diretores, gestores, abertura de escolas de tempo integral, centros de educação infantil, o respeito além do piso dos professores, enfim, e a gente está aqui buscando dar o melhor de cada um de nós aqui para construir uma cidade melhor, mais justa, mais generosa, mais acolhedora. O vereador Evaldo, me diga uma coisa, como eu falei no começo, você realizou um bom trabalho aqui na casa, com o seu segundo mandato, e com certeza tem vários projetos importantes para a cidade de Fortaleza, não só para a cidade, como o povo de Fortaleza hoje está muito sofrido, principalmente agora com chuvas, que os transtornos são grandes demais. Eu te pergunto, qual o teu projeto que você teve já no passado e agora no futuro? Bom, a gente tem colocado algumas prioridades, dentre estas, a mais significativa mesmo é a educação, entende? Eu acredito que não existe nenhuma possibilidade da gente construir uma sociedade melhor, uma cidade mais justa, mais plena de oportunidades, senão através da educação. Especialmente a educação pública, a escola pública é fundamental. Uma cidade apartada, uma cidade desigual, uma cidade com muita concentração de riquezas, a gente precisa dar alternativas aos nossos jovens, às nossas crianças e jovens das periferias de Fortaleza. Então, qual é a nossa prioridade aqui na Câmara Municipal? É a abertura de equipamentos de educação, de escolas, de creches, ampliar as possibilidades para a cultura, lazer, educação e também valorizar a pauta dos professores. Nesse momento, agora na Câmara Municipal, estão tramitando dois projetos importantes que a gente construiu através de um diálogo com o sindicato representativo dos professores, com a própria secretária de Educação, Dalila Saldanha, e com muitos outros atores. Um é um projeto de liberdade de cátedra para o professor, para que o professor não sofra nenhum assédio moral no exercício da sua profissão, nenhuma pressão aí no exercício da profissão, porque a gente entende que escola é um espaço de liberdade, de produção do conhecimento, de ciência, do saber, e que o professor precisa ser respeitado. Ele é um ator fundamental nesse processo. E um outro projeto que também dialoga com a educação é um projeto de diminuição da jornada de trabalho para os pais de crianças que
possuem algum tipo de deficiência. Essa é uma causa muito nobre, né? A gente foi procurado por várias organizações sociais que militam com a causa da pessoa com deficiência e construímos isso em parceria com os sindicatos representativos dos professores. Vereador, diga uma coisa, o senhor falando aí sobre os professores que têm a liberdade, e hoje nós estamos vendo todos os dias o professor apanhando do aluno. E qual o motivo disso? Eu acho que a falta de educação de casa também, que aquele aluno não tem. Então me explica por que hoje tem tantas agressões perante aos professores, não só do município, como do Estado brasileiro. A gente precisa repensar muita coisa, precisa estimular uma cultura de paz, de respeito, de tolerância. A nossa juventude ela tem que ter acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, à educação. Eu acredito que esses são os melhores elementos que a gente pode construir uma cultura de paz, de respeito ao professor. A gente não pode estar estimulando a intolerância, o ódio, a perseguição, né? Essa é uma causa que realmente nos preocupa muito. Essa pauta tão presente em países, nos Estados Unidos acontece de forma muito permanente, de forma assustadora, eu diria até, episódios de massacres em escola. Talvez um dos casos mais famosos foi em Columbine, aquela história de Columbine. Agora essa tradição horrorosa chegou a Suzano, em São Paulo. A gente tem que fazer um estudo apurado em respeito a isso. Evitar o bullying na escola, né? Nenhum tipo de perseguição. Respeitar as diferenças. Escola deve ser espaço de pluralidade, de tolerância, de respeito. E tudo isso passa pelo professor, pela valorização do professor. Então acredito que esses são os melhores mecanismos. Quando a gente fala também em valorização do professor, eu estou me referindo também ao salário dos professores. A gente precisa reconhecer, respeitar o piso. Eu fico muito feliz porque Fortaleza foi a primeira capital do Brasil a aplicar a lei do piso. E eu fui o relator da lei do piso dos professores aqui na Câmara Municipal. Então é nesse momento que a Câmara Municipal mostra que está à altura dos desafios que estão colocados na sociedade, valorizando a educação, valorizando o professor. Eu digo uma coisa, voltando em casa que nós temos hoje, como eu falei, aqueles alunos que batem o professor, vão lá com agressivo, com revólver, com faca, até matar o professor. Por que essa causa tão grande dos alunos hoje? Porque tem raiva do professor? Eu não entendo isso. Porque quando eu fui estudante, eu amava os meus professores, as minhas professoras. Claro que a gente tem alguma divergência, isso acontece. Mas hoje, frequentemente, todo dia você vê as agressões perante o aluno ao professor. Bom, mas eu quero acreditar, isso é um fato. Eu quero acreditar que isso, na verdade, são exceções. São exceções diante da regra. A regra é que o estudante ele tem respeito ao professor. Claro. Vou te dar um exemplo. Eu tenho permanentemente, sistematicamente visitado escolas públicas em Fortaleza. Recentemente eu visitei a escola de tempo integral professor Alexandre, uma escola lá no Siqueira, uma escola que a gente lutou muito para a implantação daquela escola de tempo integral, inclusive para homenagear um mestre, um querido mestre, meu professor na Faculdade de Direito da UFC, o professor Alexandre. E coincidiu com a mostra de talentos para a ciência, para a literatura, muito trabalho bonito. Muito trabalho bonito. Da mesma forma, a escola Nossa Senhora de Fátima, lá no Álvaro Eine, desenvolve um trabalho maravilhoso. E tantas escolas, eu não vou aqui, peço perdão aqui aos meus amigos diretores, coordenadores, professores de tantas escolas de Fortaleza que eu já visitei e que ainda vou visitar, e aí eu não vou nem citar os nomes dessas escolas para não criar nenhum mal-estar. Na verdade, a regra nessas escolas é uma regra de relação respeitosa da comunidade escolar. Mas isso a gente só percebe quem está lá no chão da escola. Quem está lá no chão da escola. A gente não consegue admitir que gente que não sabe da realidade da escola pública, que não estudou em escola pública e que hoje resolve transformar, que se torna inimigo da educação. Vou dar um exemplo aqui, amigo. Esse projeto de reforma da Previdência. Violência é o projeto de reforma da Previdência que tem o professor como alvo. Né? A professora, ela teria que trabalhar 10 anos a mais
para se aposentar. Para se aposentar, de acordo com as regras. E os professores são absolutamente penalizados. Você está retirando o princípio da solidariedade, que é o que caracteriza o sistema previdenciário da Seguridade Social que a gente venceu. Você fala o direito para a pessoa. E aí está indo para a capitalização pura e simples e atingindo profundamente o professor e não tocando nos privilégios de quem os possui na Previdência Social. E tem que acabar com o privilégio. Não é professor, não é privilegiado. Trabalhador não é privilegiado. Então a gente tem que pensar numa reforma de Previdência que não tenha o professor como inimigo. Você vê, dessa reforma de Previdência estão até tirando o fundo de garantia. As empresas estão querendo tirar porque não tem como pagar, isso é um absurdo. O fundo de garantia, diga-se de passagem, foi um mecanismo criado pela ditadura militar para acabar com a estabilidade que outrora existia para os trabalhadores. Então, nenhum direito a menos. A gente não é contrário a um projeto de reformar a Previdência. A gente precisa compreender como é que se organiza a Previdência Social. A gente não é contrário à reforma da Previdência, mas é contrário a esse projeto de reforma da Previdência que penaliza professor, trabalhador rural, que está tirando o seu direito. Não é reforma da Previdência, querem acabar com a aposentadoria. Então isso aí a gente não concorda. E por sinal, vereador, estão até ferindo a Constituição de 88. Estão querendo ferir, até mudar a Constituição para poder o governo ter esse vamos supor, esse boom aí para tirar tudo os privilégios que eles vem trabalhando há muito tempo e de repente perder tudo. E não toca, por exemplo, amigo Stênio, não toca numa questão fundamental. Eu quero trazer essa questão para o amiga que nos assiste. Um dos grandes problemas da Previdência Social é exatamente o da sonegação. A sonegação que é realizada pelos banqueiros, pelos grandes industriais, pelo grande capital. Esse é um problema sério. A sonegação atinge aproximadamente 430 bilhões de reais. A gente compreende que a Previdência tem problemas de dívida e de déficit. A dívida é o permanente, o déficit é aquilo que acontece mês a mês. Quer dizer, cada mês que a Previdência arrecada menos do que gasta, aumenta a dívida. O déficit aumenta a dívida. Mas a gente não vai resolver esse problema penalizando o professor, penalizando o trabalhador rural. Tem que acabar com os privilégios, e os sonegadores têm que honrar suas dívidas junto à Previdência Social. É assim que a gente resolve o problema da Previdência Social. Não é a partir da experiência, por exemplo, que aconteceu no Chile. O Chile é o país do mundo que mais acontecem suicídios de pessoas idosas. Existem pessoas idosas, a partir desse regime de capitalização no Chile, que percebe mensalmente por suas aposentadorias um valor, trazendo aqui para o real, de R$400 por mês. Amigo Stênio, quem é que vive R$400 por mês? Ninguém. É menos da metade do salário mínimo. Pois é isso que acontece aos aposentados no Chile, e é isso que essa proposta de reforma da Previdência está colocada aqui para o Brasil. Isso a gente não aceita. Tem que acabar com todos os privilégios. Mas não dá para tirar direito de professor, trabalhador rural, dos trabalhadores de uma forma geral. Principalmente o direito adquirido. Sim, e que é uma garantia constitucional nos princípios, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, que não pode retroagir. Inclusive, uma das características desse projeto de reforma da Previdência que está colocado aí é o de desconstitucionalizar a Previdência. Ao desconstitucionalizar a Previdência, o que é que isso implica? Para que haja uma alteração à Constituição, a gente precisa de uma maioria qualificada, uma maioria de 2/3, de um processo mais qualificado de votação, de interstício entre a primeira votação e a segunda votação, quer dizer, um processo mais rigoroso para mudar a Constituição. E tem que ser assim, né? Até porque a gente tem uma tradição aí de constituições que foram rasgadas através dos tempos. O que o projeto coloca? Desconstitucionalizar determinados princípios da Previdência Social. Isso é um crime contra os trabalhadores, e é por isso que a gente se coloca aqui ao lado dos trabalhadores para dizer, da forma como está colocada essa reforma, vai tirar o seu direito. Não é reforma da Previdência. Querem acabar com a aposentadoria dos trabalhadores. Bom, então, aí conversamos com o vereador Evaldo. Foi um prazer, vereador. Prazer de falar contigo. Fala pra gente aí o seu futuro. Bom, eu quero, na verdade, desejar para você, amigo, amiga, um grande futuro. Um futuro de sonho, de realizações, que os melhores sonhos, os melhores projetos, os seus projetos sejam realidade.
Quero me colocar aqui à disposição dos cidadãos de Fortaleza para que acompanhem o nosso mandato, para que acompanhem os nossos debates aqui na Câmara Municipal. Quero agradecer a todo o pessoal aí de Fortaleza. Grande abraço. Aí, conversamos agora há pouco com o vereador Evaldo Lima, que está fazendo um grande trabalho aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, do Estado de Holanda, para o programa TV Comitê. Eu sou o vereador Evaldo Lima e estou aqui na TV Comitê.